Olá, bom dia. Vamos dar início então a essa sessão de avaliação de temas livres, né, dentro do módulo de educação e introdução à pesquisa. Eu sou o Marcel, sou médico radiologista, professor associado da Faculdade de Medicina de Bauru, da Universidade de São Paulo. E eu estou aqui com o professor Jorge, que vai me auxiliar nessa sessão. Né? Bom dia, Marcel. Meu nome é Jorge, eu sou professor titular de Radiologia e vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Muito bem. Então a gente tem cinco apresentações, né, 5 trabalhos para serem apresentados. E o primeiro trabalho é o impacto de vídeos de tomografia computadorizada e ressonância magnética no ensino de radiologia. Vai ser apresentado pela doutora Lívia Maria Góes Lemos, na verdade, futura doutora, né, é estudante de medicina do 10º semestre da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lívia Lemos, sou estudante do 10º semestre da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e, juntamente com a clínica Delfim, Medicina Diagnóstica e RADES, Grupo de Pesquisa em Radiologia, vou apresentar o trabalho intitulado O Impacto de Vídeos de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética no Ensino de Anatomia Radiológica. Declaro que, desde já, para essa apresentação não há conflito de interesse. Bom, tem-se que, durante o ensino da radiologia na educação médica, a metodologia ela tem uma tendência a ter uma carga horária reduzida quando comparada a outros componentes curriculares. Além disso, o conteúdo ele tende a ser subvalorizado e o contato com a radiologia ela é passiva e pouco estimulante para esses alunos. Além disso, o contato com as imagens, quando feita desde os primeiros anos da graduação médica, tem uma tendência a ampliar o processo de ensino-aprendizagem, fortalecer a consolidação do conteúdo e fortalecer esses estudantes para manter a segurança na sua aplicação na prática clínica. Ter uma ferramenta diferente do convencional, como são os vídeos, consegue conferir um maior aprendizado em anatomia radiológica na medida em que aumenta a confiança na interpretação das imagens. E, por fim, imagens contínuas com vídeos educativos são uma ferramenta eficaz por unir modos de associação de conteúdo. Então, une o conteúdo prático ao conteúdo teórico e, assim, potencializa a assimilação e a memorização. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho é analisar o impacto do contato com vídeos de TC e RM no processo de aprendizagem de anatomia radiológica, no que tange aos alunos do 3º semestre do ciclo básico da graduação médica, na nossa escola, que é a Escola Baiana. Esse trabalho é um trabalho observacional, do tipo corte transversal, feito em Salvador, na Bahia, e foi aprovado pelo Comitê de Ética da Baiana, com o número do CAA exposto aqui no slide. Esses vídeos eles foram em formato DICOM, anonimizados no sistema Pax e convertidos em MP4. Em seguida, foram exportados para o Microsoft PowerPoint e lá foram feitas as edições, como editar o tamanho, a cor, adicionar autoformas, adicionar caixas de texto, animações e, novamente, convertido em MP4. Os alunos eles tiveram contato com esses vídeos durante as aulas de anatomia radiológica e no ambiente virtual de aprendizagem da própria faculdade. Esses vídeos foram de três áreas, da região do pescoço, de tórax e de joelho, e eles tiveram contato, os dados eles foram coletados através de um questionário online e o TCLE. O questionário é composto por 3 partes, sendo elas o perfil sociodemográfico, a autoavaliação da aprendizagem em anatomia radiológica e a opinião de discentes acerca da inserção desses vídeos no processo de ensino de anatomia radiológica. As 2 últimas partes do questionário foram feitas na escala Likert, de 1 a 5, sendo insuficiente, abaixo da média, na média, acima da média e excelente. Eles fizeram essas marcações e os dados eles foram coletados e analisados no SPSS. Os resultados eles foram expostos numa média e no desvio padrão de distribuição normal. E foi feita a análise do alfa de Cronbach, que avalia a confiabilidade do questionário, sendo adotado um valor de 0,8, acima de 0,8 como de alta confiabilidade. A primeira parte do questionário é o perfil sociodemográfico, que mostrou uma média de 21 anos, com a predomínio do sexo feminino, e os participantes tinham 9,2% de graduação prévia fora da área médica.
A autoavaliação de aprendizagem consistiu em que 75% desses participantes classificaram como insuficiente e abaixo da média o seu conhecimento prévio em anatomia radiológica antes do módulo curricular. Após o módulo curricular, 82,9% classificou como excelente e acima da média a sua satisfação com o aprendizado em radiologia. E 71% dos participantes considerou como excelente e acima da média a compreensão dos planos de corte nas imagens. Para essa parte do questionário, o alfa de Cronbach foi 0,87, que demonstrou alta confiabilidade e consistência interna. Já a última parte do questionário, sobre a opinião acerca da inserção de vídeos, 80% dos participantes considerou que esses vídeos eles ajudaram na compreensão de anatomia radiológica, 80% também considerou que esses vídeos eles ajudaram a compreender a dinâmica do funcionamento dos exames, e 80% também classificou que esses vídeos contribuíram agora para compreender as imagens estáticas. Ao passo que 10,5% considerou prejuízo nas semanas em que esses vídeos eles foram ausentes. Dessa forma, tem-se que esses vídeos eles ajudaram a compreender a dinâmica envolvida no processo de compreensão dos exames de TC-RM, bem como a avaliação da continuidade entre os cortes. Eles contribuíram também para compreender não só os planos de corte, mas como também as estruturas anatômicas nas imagens estáticas. E esses vídeos eles permitiram a maior consolidação em anatomia humana, anatomia radiológica e na própria radiologia. Tem-se que a fixação do conteúdo está associado à ampliação da visualização, então a gente retirar de uma visualização unilateral para agora uma visualização tridimensional favorece ainda mais a compreensão na anatomia radiológica. E esses discentes, eles apresentaram, de fato, uma maior capacidade na compreensão das imagens dinâmicas, ao passo que eles foram expostos, né, após a exposição desses vídeos. Tem-se ainda que no cenário onde coexiste o estudo da anatomia e da radiologia, eles se retroalimentam de forma positiva, de modo que, associado a isso, a experiência onde os alunos eles se tornam mais autônomos, eles conseguem ser presentes e independentes no processo de ensino, eles se tornam pessoas mais estimuladas para compreender a matéria e apresentam uma maior familiaridade e aumentam a sua autoconfiança no conteúdo. Dessa forma, o uso de vídeos animados de TC-RM auxiliou na consolidação do conhecimento em anatomia humana e também permitiu uma maior segurança na compreensão da anatomia radiológica e da própria radiologia. Concluímos, então, que a implantação de vídeo didático de TC-RM possui um impacto positivo no processo de aprendizagem de radiologia pelos estudantes do ciclo básico da graduação médica. Então, muito obrigada pela atenção. Meu e-mail encontra-se aqui exposto para caso tenham eventuais dúvidas. Muito obrigada. Muito bom, Lívia. Parabéns pela apresentação. Parabéns. Quer comentar primeiro, Jorge? Fica à vontade. Parabéns, Lívia. Muito bonito o seu trabalho. Toda vez que a gente pensa na anatomia, né, na radiológica e na graduação, vem essa questão do momento, né? E para mim não ficou tão claro, eu queria que você esclarecesse um pouquinho como que foi esse oferecimento, qual o contexto, entendeu? Se foi no início do curso ou se foi para todos os alunos que estavam cursando. Isso acho que seria interessante você comentar. Foi em um semestre, que é o primeiro semestre que a gente tem esse contato com a anatomia radiológica, que é o terceiro semestre do curso. E aí, um desses semestres teve contato com esses vídeos durante o semestre inteiro. Então, foram durante as aulas, que cada semana é uma área diferente, né? Um é tórax, outro é abdômen. Então, cada semana eles tiveram contato com aquele vídeo específico durante a aula, que a nossa professora Carol ministra, e também ficava disponível esses vídeos durante o... depois. E isso significa que todos os estudantes já tinham tido anatomia previamente, na sua unidade curricular. Vocês já imaginaram ou pensaram na possibilidade de levar esse conteúdo junto com a anatomia?
Não tinha pensado ainda. Fica até uma boa proposta, assim, para o futuro, né? Nas próximas. É isso que a gente tem tentado, por isso que eu queria ver que vocês... Acho que é uma sugestão que eu deixo, porque é um desafio, né? Porque se mistura unidades curriculares, mas isso tem um ganha-ganha, assim, no sentido de já iniciar precocemente com a radiologia, né? Mas parabéns mesmo. Viu? Muito bem, eu vou só parabenizar novamente, acho muito legal. E apesar de a gente conseguir coisas parecidas na internet, digamos assim, quando você faz, né, o material, você prepara, quem está preparando aprende, e você acaba fazendo direcionado para a sua população, né, para o perfil dos seus alunos. Então, acho que é bem legal de desenvolver essas ferramentas. Parabéns novamente, foi muito bom. Vamos para a próxima, então? Ok. O próximo trabalho, Onde está o coração? Interrogação, né? Como a gamificação pode ajudar no ensino da radiologia. Vai ser apresentado pela Amanda Pessoa Martins Torre da Silva, que também é acadêmica de medicina, mas está no 7º semestre lá da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E ela é ex-monitora da anatomia aplicada radiológica. Bom dia a todos, meu nome é Amanda Pessoa, eu sou estudante do 7º semestre da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e vim apresentar meu trabalho intitulado Gamificação no ensino da anatomia radiológica, onde está o coração. Não existe conflito de interesse nessa apresentação. A radiologia, a gente sabemos que é uma área de fundamental importância para o médico generalista e, por isso, quando ela é introduzida desde o início da graduação, ela é muito benéfica, pois o estudante consegue conciliar o aprendizado da anatomia que eles estão tendo no momento com o ensino da radiologia. Assim, eles conseguem consolidar melhor esse conhecimento. Mas, em alguns cursos, essa disciplina ela só é inserida como componente curricular após o ciclo básico, um momento em que eles já têm outros afazeres e acaba que não consegue mais conciliar esse conhecimento, porque muitas vezes o conhecimento anatômico já foi esquecido. Então, atualmente, a gente consegue utilizar diversos recursos para a educação médica, como, por exemplo, as atividades de gamificação, que são uma forma de metodologia ativa que favorece a aprendizagem também, além do conteúdo, de outras habilidades para o médico generalista. Então, ele estimula a participação e engajamento do aluno, a reflexão crítica e também o trabalho em grupo. Por fim, também é importante que as escolas médicas forneçam esse tipo de trabalho para o aluno conseguir se formar como médico generalista, tendo esse conhecimento. Então, é necessário esse embasamento teórico, essas simulações práticas e também estimular essa capacidade de raciocínio clínico de forma lúdica e interativa. Então, o objetivo do trabalho é analisar a percepção dos estudantes de medicina sobre a atividade complementar Onde está o coração, um workshop radiológico na aprendizagem da anatomia da radiologia no ciclo básico. Foi feito, então, um estudo observacional do tipo corte transversal, com a população sendo os estudantes do 3º semestre da graduação da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, e aqui está o número do parecer e o número de apreciação. Os monitores discentes e a discente radiologista elaboraram esse workshop através da plataforma Kahoot, e as perguntas do workshop foram apresentadas em formato de jogo. E esse jogo era composto por 5 questões, cada uma continha uma imagem de um exame radiológico, então uma tomografia computadorizada, radiografia ou ressonância magnética. E nessa imagem era possível identificar uma estrutura anatômica ou patológica cujo formato se assemelhava ao de um coração. Foram formados 3 grupos, e o desafio desses grupos era identificar a estrutura correspondente ao coração, que era observada no exame radiológico, e também o método de imagem e suas características. E eles deviam escolher uma alternativa correta dentre 4, sendo que quanto mais rápida a escolha da resposta correta, maior era a pontuação atribuída a essa resposta, que era mostrada no ranking ao final de cada pergunta. Aqui é o exemplo de uma dessas questões, depois era mostrada a resposta, e aqui outra questão. Ao final do jogo no Kahoot, foram apresentados os slides no PowerPoint para corrigir essas questões com o intuito de sedimentar e aprofundar esse conteúdo. Então, eram perguntadas outras características desse exame de imagem, como o plano de corte, lateralidade, a janela tomográfica e a ponderação da ressonância. Então, aqui está um exemplo desses slides, em que primeiro a gente mostrava o exame de imagem primeiro, depois a gente mostrava as questões e destacava, né, a estrutura correspondente ao coração, e depois dava a resposta.
E assim, após essas atividades, os estudantes foram convidados a responder um questionário que avaliava o perfil sociodemográfico, fazia uma autoavaliação da aprendizagem da anatomia radiológica e também eles opinavam sobre essa atividade. No total, foram 35 questões e as perguntas se baseavam na escala Likert modificada. Foram excluídos questionários incompletos dos participantes menores de 18 anos e aqueles que já tinham um conhecimento prévio sobre radiologia, e o TCLE foi obtido de todos os participantes. Foi realizada a análise alfa de Cronbach para avaliar a confiabilidade das questões e os valores maiores ou iguais a 0,7 foram considerados aceitáveis. Então, nós obtemos 59 respostas e o alfa de Cronbach foi 0,94, indicando uma excelente confiabilidade do questionário. Aqui estão as perguntas que foram feitas, sendo que, por exemplo, como você classifica o seu nível de aproveitamento no workshop radiológico interativo? E nessa pergunta, 90% dos estudantes responderam que contribuiu, classificou, né, o aproveitamento de forma excelente ou acima da média. Aqui estão outras perguntas, sendo que, por exemplo, quanto você acha que o workshop radiológico interativo contribuiu para o aprendizado da anatomia radiológica? Nessa pergunta, 74% dos estudantes responderam que foi de forma excelente ou acima da média. E, por fim, em sua opinião, no geral, qual o valor educacional do workshop radiológico interativo? E nessa pergunta, 81% dos estudantes classificaram como excelente ou acima da média o valor educacional da atividade. Então, a gente tem diversos avanços tecnológicos que permitem que a gente utilize diversos recursos para melhorar e revolucionar o processo de educação, sendo que existem, né, técnicas de sala de aula invertida, as metodologias ativas e também as mídias eletrônicas e a gamificação são um desses recursos que a gente pode utilizar atualmente. E essas formas de ensino são úteis no engajamento do aluno e na retenção do conhecimento. Na atividade, os alunos relataram o estímulo ao aprendizado ativo e a estratégia de treinamento foram benéficas para as atividades propostas nesse trabalho. A gamificação também se mostrou vantajosa para os estudantes da área da saúde, sendo que outros diversos estudos também demonstram resultados positivos na motivação do aluno para a atividade e no nível de satisfação. E o presente estudo também reforça que os educadores devem utilizar o aprendizado gamificado de modo a complementar os métodos de ensino já existentes, em vez de substituí-los. Além disso, também foi demonstrada a associação entre a radiologia e a anatomia do ensino foi benéfica para a aprendizagem dos alunos, favorecendo maior rendimento e a consolidação do conhecimento. E essa estratégia ativa de aprendizagem, ela também é útil para incentivar a interação entre os alunos, o trabalho em grupo e o engajamento na atividade. E isso torna também um ambiente descontraído e confortável, facilitando a apresentação dos alunos e a memória e retenção a longo prazo. Por fim, conclui-se que o game radiológico, Onde Está o Coração, promoveu o aprendizado da anatomia radiológica de modo participativo e lúdico, contribuindo para a consolidação do conhecimento da anatomia radiológica e da radiologia, com o desenvolvimento de capacidades de análise e interpretação de exames, que são habilidades relevantes para a formação médica. Aqui estão os meus contatos e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada. Muito bem, Amanda, parabéns pelo trabalho, né? A minha pergunta também, assim, só para ver se eu entendi corretamente, a atividade faz parte de uma disciplina curricular, né? Não é atividade de extensão, nem eletiva, Não, né? é da atividade do currículo. Do né? currículo, Da atividade curricular. E é na mesma época, no curso de anatomia, Isso, no curso de anatomia radiológica. no terceiro semestre. Terceiro no segundo semestre. ano, né? Isso. De novo, acho que vai de encontro ao primeiro trabalho, né? E provavelmente aos próximos, né, que vocês vão apresentar. E é muito interessante, eu conheço a Carolina, né? Sei que ela é uma ótima professora. E uma sugestão, talvez, é que, pensando em publicações e em divulgação das atividades, uma coisa que vocês podem fazer em relação ao questionário. Eu entendi que o questionário, na verdade, vocês estão vendo a percepção do aluno com a atividade, Isso, né? exatamente. Mas outra coisa que vocês podem tentar fazer é avaliar a questão do conteúdo, se o aluno aprendeu alguma coisa diferente, né? Então, fazer um questionário antes e depois da atividade, por exemplo, pode ajudar
nessa avaliação, e aí torna um pouquinho mais científico, né, o trabalho, né? Pode ajudar na divulgação posteriormente, né? Mas foi muito bom, viu? Parabéns, muito legal. Obrigada. Amanda, parabéns. Eu queria salientar aí a criatividade de vocês, né? E essa questão, eu fiquei esperando um trabalho de tórax, né? Falei até que estava para o professor Marcel, mas por causa do coração. E eu queria só, assim, curiosidade, né? Como que foi a curadoria das imagens, né? Quem que achou o coração? A nossa professora, a doutora Carolina, ela tem uma coleção dessas imagens. Então, sempre que ela vê um exame diferente, com algo que lembra um coração, ela guarda essas fotos. E daí que veio a ideia. Vou entrar em contato, passar para ela também, para aumentar a coleção de vocês. Ah, legal. Vai ser Parabéns, enriquecedor. Obrigada. Muito bem. Parabéns, viu? Obrigada. Podemos seguir, então, para o próximo, né? A gente tem agora a apresentação do tema Jogo da Memória, método útil para ensino na radiologia na graduação médica, interrogação. Apresentador, Dr. Gustavo Souza Abreu, né, da Baiana também, acadêmico do 7º semestre, ex-monitor da monitoria de anatomia aplicada radiológica. Bom dia a todos, meu nome é Gustavo Abreu, sou acadêmico do 7º semestre da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e hoje estou representando a monitoria de anatomia aplicada radiológica e irei apresentar o trabalho intitulado Jogo da Memória, método útil para o ensino da radiologia na graduação médica, trabalho que apresenta como orientadora a doutora Carolina Freitas Lins. Não existe conflito de interesse nessa apresentação. A radiologia é uma área imprescindível na formação acadêmica da graduação médica para o reconhecimento de estruturas anatômicas e identificação de eventuais processos patológicos. A abordagem dos conceitos radiológicos e o entendimento da anatomia nos métodos de imagem pode parecer inicialmente intimidadora. Com a aplicação de metodologias ativas e gamificação, existe a tendência de estímulo à participação dos estudantes e favorecimento do processo de ensino-aprendizagem. Por meio do jogo da memória, pode-se controlar experimentalmente como diferentes parâmetros afetam as conexões entre linguagem e memórias espaciais, bem como conhecimento de objeto. Assim, o jogo da memória tem se revelado uma técnica eficaz para investigar a conexão entre linguagem, cognição espacial e compreensão. Por fim, estimular a correlação de imagens e exercitar a memória pode ser uma alternativa para a fixação de conhecimento. Esse estudo objetiva avaliar a utilização do jogo da memória como estratégia de gamificação no ensino da radiologia para estudantes do 2º ano de graduação médica. O estudo é um estudo observacional tipo corte transversal, em que a amostra foi estudantes do 3º semestre de graduação médica da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. O seu número de apreciação ética e o seu número de parecer foram aqui listados. Os monitores discente e a docente radiologista elaboraram a oficina interativa com o jogo da memória. O jogo da memória foi criado no site pusel.org com 24 cartelas. Nas cartelas estavam presentes as descrições das características, bem como imagens de diversos exames radiológicos correspondentes. Os estudantes foram divididos em 3 grupos de 4 pessoas para identificar as cartelas de cada exame radiológico com o texto correspondente às suas respectivas características. Cada grupo tinha 20 segundos para entrar em consenso entre os participantes e encontrar as cartelas correspondentes. A cada acerto, somava-se um ponto. Como forma de incentivo à participação, foi atribuída nota extra no componente curricular para os participantes do grupo que conquistasse maior pontos na atividade. Concluído o jogo, foram exibidos slides do PowerPoint para a revisão do conteúdo das cartelas. Aqui a gente tem 2 exemplos, no qual a gente consegue visualizar uma TC de pescoço, corte axial, janelas partes moles, e no outro, uma TC também de coluna cervical, agora um corte sagital na janela óssea. Foi apresentado o exame de imagem, suas características e a região anatômica estudada. Após a oficina, os alunos foram convidados a responder um questionário com 35 perguntas para avaliar os dados sociodemográficos, a autoavaliação de aprendizagem da anatomia radiológica e a opinião dos estudantes sobre o jogo da memória. As perguntas se baseavam na escala Likert modificada e o termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido de todos os participantes. Os questionários incompletos foram excluídos. Foi realizado o coeficiente alfa de Combrat para avaliar a confiabilidade das questões. Valores maiores ou igual a 0,7 foram considerados aceitáveis. Como resultados, a gente teve uma amostra de 59 estudantes, dos quais 57,6 eram do sexo feminino e 42,4 do sexo masculino. A idade teve uma média de 20 anos com desvio padrão de 5 anos e o coeficiente de alfa de Combrat encontrado foi de 0,93, revelando uma alta confiabilidade do questionário. Em relação à autoavaliação de aprendizagem da anatomia radiológica,
40,7% dos participantes avaliaram como sendo acima da média o seu comprometimento durante as atividades do módulo Anatomia Radiológica. 49,2% avaliaram como sendo acima da média o seu interesse por anatomia radiológica durante esse semestre. Em relação à opinião dos estudantes sobre o jogo da memória, 78% dos participantes avaliaram sendo acima da média ou excelente o quanto julga o clinicamente relevante os materiais apresentados na oficina Jogo da Memória. 75% dos participantes avaliaram como sendo acima da média ou excelente o seu nível de aproveitamento na oficina Jogo da Memória. 80% dos participantes avaliaram como sendo acima da média ou excelente a oficina Jogo da Memória enquanto ferramenta didática adequada para o aprendizado de anatomia radiológica. 92% dos participantes avaliaram como sendo acima da média ou excelente o aprofundamento do conteúdo na oficina Jogo da Memória se estava condizente com o seu estágio no curso de graduação em medicina. 90% dos participantes avaliaram como sendo acima da média ou excelente o quanto acha que a oficina Jogo da Memória contribuiu para o aprendizado de anatomia radiológica. E 73% avaliaram como sendo acima da média ou excelente o quanto a oficina Jogo da Memória contribuiu para a sua atuação na área médica. Observa-se uma dificuldade na retenção do conhecimento anatômico em longo prazo pelos estudantes com metodologias tradicionais de ensino, contribuindo para o prejuízo na compreensão adequada da radiologia. O método educacional convencional é embasado em palestras expositivas e materiais didáticos impressos, em contraste com estratégias de gamificação e ferramentas digitais disponíveis através das metodologias ativas, os quais demonstram excelentes resultados no processo ensino-aprendizagem. O presente trabalho corroborou essas informações ao demonstrar o interesse e a facilidade na compreensão das informações anatômicas e radiológicas através do jogo da memória. É fundamental compreender formas que tornem o ensino da radiologia mais simples e, consequentemente, mais atrativo para os alunos. Metodologias ativas estão cada vez mais ganhando destaque, tendo em vista que colocam os estudantes como protagonistas no processo de aprendizagem. Recursos interativos agem como facilitadores no aprendizado, tornando assuntos complexos, muitas vezes mais simples e divertidos, com a interação dos estudantes. Os games cognitivos, como o jogo da memória, podem ser definidos como uma variedade de atividades lúdicas que estimulam habilidades cognitivas ao combinar elementos de entretenimento. Na oficina O Jogo da Memória, os estudantes aprofundaram e consolidaram os conhecimentos em radiologia, além de terem aumentado os laços de amizade com uma atividade divertida. A prática do jogo da memória envolve o cérebro em várias capacidades, abrangendo desde a retenção de informações, pensamento lógico, até coordenação física e velocidade de raciocínio. O jogo da memória pode contribuir tanto no aprimoramento da inteligência espacial, quanto na potencialização do foco da concentração. Como o jogo da memória envolveu imagens radiológicas com as características de cada método, aliadas a informações anatômicas, foi possibilitado aos estudantes uma forma de potencializar raciocínio, concentração e aprendizado. O jogo da memória foi considerado uma boa ferramenta didática para o ensino da anatomia radiológica, facilitando a identificação das estruturas anatômicas, bem como o reconhecimento dos diferentes tipos de exames de imagem, tornando o processo ensino-aprendizagem mais produtivo e satisfatório. Obrigado pela atenção, me encontro aqui disponível para sanar possíveis dúvidas. Muito bem, Gustavo, parabéns pela apresentação. Parabéns. Quer comentar primeiro, Jorge? Gustavo, é muito boa apresentação, né? Quer dizer, uma estratégia aí de ensino mais ativo, mais efetivo aí para a questão. Eu queria entender dois pontos. Uma questão assim de como que vocês entenderam essa no ensino a questão da memorização ou do aprendizado propriamente dito sobre o tema, né? Uma coisa talvez mais profunda para discutir agora no tempo que a gente tem. Mas uma dúvida mais direta que eu tenho é: os grupos eram formados e cada um fazia uma vez, né? Ou eram simultâneos? Era cada um tinha uma vez. Os grupos eram pré-estabelecidos com a professora, e aí tinha uma rodada de cada grupo. Aí os grupos entravam em consenso, né, para escolher duas cartelas, e uma das cartelas tinha as características desse exame e eles tinham que encontrar o exame de imagem que correspondiam às características que estavam na outra cartela. Então, ele encontrava as cartelas casadas e, ao acertar, ganhava um ponto. E aí, era o outro grupo ou era aí o mesmo grupo? Aí você ia para outro grupo. Ah, entendi. Tá certo. Então, era todo o conjunto de alunos simultaneamente. Exatamente. Né? Isso tem uma diferença no sentido da
competição, entre aspas, aí que pode existir, né? Sim. Mas muito interessante. Parabéns de novo. Obrigado. Gustavo, eu também assim, vou parabenizar, né, novamente. E eu só tô curioso, assim, eu queria ver depois o programa, como é que é, né? Porque quando eu penso em jogo da memória, a primeira coisa que vem na cabeça, quem tem criança pequena, né, são os quadradinhos que a gente joga no chão ali, vira tudo de ponta cabeça e fica esperando ele decorar lá, né? Então, fiquei curioso para ver como é que é o programa depois. O site, ele tem, a gente projetou, né, na TV lá na sala e ele projetava as cartelas. E aí a gente ia com o mouse, escolhendo 2 cartelas, uma vez por grupo. Muito bem. Legal, viu? Parabéns novamente. Muito obrigado. Parabéns. Vamos para o próximo? Ok. Então, o próximo trabalho. Enigmas e charadas, ferramentas lúdicas, podem ser úteis para o ensino de radiologia? Quem vai apresentar para a gente é a doutora Ionara Maria de Almeida Santos, que também é acadêmica do 7º semestre da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e ex-monitora da Monitoria de Anatomia Aplicada Radiológica. E ela também é membro do RATS, que é o Grupo de Pesquisa em Radiologia. Muito bem. Bom dia a todos. Meu nome é Ionara, sou ex-monitora da Monitoria de Anatomia Aplicada Radiológica e atual membro do RADS, Grupo de Pesquisa em Radiologia. E hoje vou apresentar o trabalho intitulado Enigmas e Charadas, ferramentas lúdicas podem ser úteis para o ensino de radiologia, orientada pela doutora Carolina Freitas Lins. Não existe conflito de interesse nessa apresentação. A princípio, é importante destacar que, no panorama da educação médica, o atual cenário do ensino em radiologia é considerado satisfatório tanto pelos médicos como pelos alunos, e isso acontece porque há uma ausência da padronização na abordagem em radiologia dentro das faculdades de medicina. Então, há uma discrepância entre o conhecimento recebido pelos alunos e a aplicação na prática, e os alunos não entendem, de fato, o que é importante para a prática. É importante destacar que o ensino em radiologia deve acontecer por radiologistas, porque eles têm maior domínio da área e, portanto, têm domínio sobre modelos criativos potencializadores do aprendizado. Nos últimos anos, os radiologistas eles têm utilizado metodologias ativas que colocam o aluno no papel central do processo de aprendizagem. E, além disso, acontece também, atualmente, a incorporação de recursos lúdicos dentro da sala de aula, que são responsáveis por motivar a realização de atividades mais interativas e também por aumentar o interesse e a atenção dos alunos nas aulas e na radiologia. Assim, o uso de enigmas e charadas pode ser uma forma inovadora de promover o aprendizado em radiologia de forma interativa e dinâmica. O presente estudo tem o objetivo de avaliar a experiência de estudantes de medicina à oficina Enigmas e Charadas no aprendizado de anatomia radiológica. Trata-se de um estudo observacional do tipo corte transversal, cuja população são estudantes do 3º semestre de medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. O trabalho foi aprovado pelo CEP, com número de certificado e número de parecer aqui listados. Então, 5 enigmas e charadas foram elaborados tanto pelos monitores como pela docente radiologista, e através da plataforma, o Kahoot, nós passamos essas perguntas para os alunos. A sala, então, ela foi dividida em 3 grupos de 4 pessoas, e as respostas foram obtidas em tempo real, através do Kahoot, e ao final da dinâmica, um ranking foi gerado com a colocação dos participantes. Então, as equipes que tiveram mais acertos e responderam as questões em menor tempo receberam pontuações extras maiores no final do semestre e foram consideradas as vencedoras da dinâmica. Aqui são alguns exemplos de temas abordados nesses enigmas e charadas, e incluem identificação de estruturas anatômicas e métodos de imagem, além da indicação e característica dos exames de imagem. Então, são 2 exemplos aí, e também as respostas, os gabaritos que nós passamos depois para a correção. No final do jogo, do Kahoot, aconteceu a correção da atividade e nós utilizamos slides do PowerPoint. Então, nós retiramos dúvidas e também fizemos esclarecimentos adicionais, maiores explicações que os alunos necessitassem, nós passávamos também. Então, nós seguimos esse modelo de questão, correção. Então, aqui é um exemplo de questão e correção e outro exemplo também de questão e correção. Após a atividade, os estudantes foram convidados a responder um questionário que foi dividido em 3 partes e tinha o objetivo de avaliar perfil sociodemográfico do participante, autoavaliação da aprendizagem em anatomia radiológica e também a opinião dos discentes acerca da oficina. O questionário ele foi elaborado através da plataforma REDCap e contou com 35 questões baseadas na escala Likert modificada. Questionários incompletos e participantes com conhecimento prévio em radiologia foram excluídos. O termo de consentimento livre esclarecido foi obtido de todos os participantes. E a avaliação da confiabilidade e consistência externa do questionário
foi feita através do coeficiente alfa de Cronbach, sendo que valores maiores que 0,7 foram considerados confiáveis. 59 estudantes participaram do estudo, sendo que a média de idade foi de 20 mais ou menos 5 anos e a maioria dos participantes foram do sexo feminino. O valor do coeficiente alfa de Cronbach foi de 0,92, o que demonstra excelente confiabilidade e consciência interna do questionário. No que se refere à autoavaliação da aprendizagem de anatomia radiológica, o comprometimento na atividade e o interesse também em anatomia radiológica foi considerado de 42,4% e 39%, respectivamente, ou seja, excelente para esses alunos. E quando questionados sobre a aprendizagem em anatomia radiológica, para consolidar, né, o conhecimento em anatomia humana que eles tinham, 100% responderam como excelente ou acima da média. E, de forma geral, o componente curricular de anatomia radiológica foi bem avaliado pela maioria dos alunos. No que se refere à opinião do discente acerca do workshop, 88% julga clinicamente relevante os materiais apresentados na oficina e também 88% classifica a oficina como uma ferramenta didática para aprender anatomia radiológica. No que se refere à contribuição da oficina para o aprendizado de anatomia radiológica, 93,2% considera que, de fato, ajuda, 84,7% acredita que a oficina contribuirá para a atuação na área médica e 93,2% acredita que aconteceu o fortalecimento dos vínculos interpessoais com a oficina Enigmas e Charadas. Os enigmas e charadas, por serem jogos de conhecimento do público em geral, demonstraram ser eficientes para incentivar a participação e o interesse dos estudantes no trabalho. Isso acontece porque a integração de atividades na sala de aula com atividades relacionadas com o cotidiano, comprovadamente, aprimoram a capacidade de análise, de resolução de problemas e também a habilidade que o aluno está envolvido em aprender. O uso da plataforma Kahoot mostrou-se eficiente para um aprendizado divertido, com fornecimento imediato de feedback e identificação de pontos de dificuldade pelos estudantes no presente estudo. Isso porque o Kahoot estimula uma competitividade saudável dentro da sala de aula, e isso transforma um ambiente que é estressante da sala de aula em um ambiente mais divertido e ajuda os alunos a entenderem de fato o que eles precisam saber, a direcionar o aprendizado e também a sanar possíveis dificuldades que ele tenham de maneira mais direcionada, revisando tópicos importantes para o semestre. A associação do ensino em radiologia com o uso de modelos interativos mostrou desempenho superior ao das aulas expositivas no nosso ambiente acadêmico. Isso porque a estratégia de gamificação, né, que é muito utilizada nos últimos anos, com perguntas e respostas rápidas, direcionadas, dinamiza as discussões e também ajusta as possíveis dificuldades, identifica essas dificuldades que os alunos têm. Logo, os discentes foram encorajados a retirar dúvidas e a desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo. Como a atividade era em grupo e eles precisavam escolher uma alternativa para cada resposta, aconteceu a valorização de cada integrante do grupo, então todo mundo foi ouvido, visto que cada um precisava demonstrar sua opinião para responder. Então, isso fez com que cada estudante tivesse a sua importância reconhecida dentro da equipe, o que fortalece as relações interpessoais. Como conclusão, os enigmas e charadas demonstraram ser estratégias pedagógicas interativas e bem-humoradas, funcionando como potencializadores da aprendizagem em anatomia radiológica para estudantes de medicina. Então, essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção e me coloco à disposição para possíveis dúvidas. Muito bem, Ionara, parabéns pelo trabalho, né? Eu tenho duas perguntas rápidas, assim. Eu vi que vocês obtiveram o comitê de ética, né, da instituição. Para cada atividade foi um ou vocês têm pediram um para todas as atividades? É um trabalho grande, preso geral, e aí tem vários braços. Mas quantos comitês de ética vocês obtiveram? Quantas aprovações? Na plataforma Brasil, quantas vezes vocês tiveram que fazer o negócio lá? 2 vezes. A primeira tinha que fazer uma alteraçãozinha e aí depois deu tudo certo. Tá bom. Isso é importante, também faz parte do aprendizado, mexer naquele trem lá, que é difícil, né?
E a outra pergunta é que vocês utilizaram bastante o Kahoot, né? Sim. E eu gosto bastante do Kahoot, mas tem outras alternativas, né? Por que vocês escolheram o Kahoot? Nós utilizamos muito Kahoot lá, na faculdade, em outras disciplinas também, mas principalmente porque a gente tinha que fazer o ranking para escolher quem ia ficar em primeiro, segundo e terceiro. Então, é uma forma mais justa de fazer, e como os alunos já conhecem, eles estão mais habituados, nós optamos por isso. Muito bem. Muito bom, Ionara. Assim, realmente deu para perceber essa questão da competição, né, que acaba estimulando aí, é importante. Eu vejo que talvez o ano que vem, né, se já não teve, já pela Carol, talvez evoluir para o que a gente chama de escape room, né, que é o quiz estando aí, né, essa competição, você tem que sair de uma sala, vamos dizer assim, né, você está preso, e aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro, então a estrutura está praticamente montada, né, e achei bastante interessante aí a maneira que vocês apresentaram, parabéns. Obrigada. Tá bom. Bom, nós vamos então para a última apresentação, Radiological Cases, Quiz Time, uma nova abordagem para o ensino da radiologia. Quem vai apresentar a Alessandra Lima Costa, né, também da Escola Baiana, acadêmica do 4º ano, e monitora, né, da anatomia aplicada radiológica. Bom dia a todos, meu nome é Alessandra Lima Costa, sou acadêmica do 4º ano da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Estou aqui representando o meu grupo de monitoria de anatomia aplicada radiológica com o nosso trabalho intitulado Radiological Cases Quiz Time, uma nova abordagem para o ensino da radiologia. Ressaltando que essa apresentação não há nenhum conflito de interesse. Bom, sabe-se que o ensino da radiologia nas escolas médicas brasileiras, ela não possui uma padronização. Contudo, ela é muitas vezes associada ao ensino da anatomia, mas é constatado na literatura que a gente precisa buscar formas que facilitem o aprendizado deste componente curricular. Assim, é estimulado que haja associação da radiologia com casos clínicos e anatomia, e isso favorece o processo de ensino-aprendizagem, além de representar uma forma ativa e inovadora de ensinar. Com isso, é recomendado o incentivo ao uso de novas tecnologias educativas, baseadas principalmente em metodologias ativas de ensino. Com isso, o objetivo do nosso estudo foi analisar a percepção de estudantes de medicina sobre a ferramenta de gamificação Radiological Cases Quiz Time e seu impacto no ensino da radiologia. Para isso, realizamos um estudo observacional tipo corte transversal, em que nossa população foram alunos do 3º semestre do curso de Medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e o nosso trabalho teve uma aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa listado no slide. Para isso, realizamos uma oficina interativa com os estudantes, e a turma foi dividida em 3 grupos de 4 alunos para apresentação e discussão de 5 casos clínicos radiológicos, envolvendo diversos métodos de imagem e regiões anatômicas. Assim, essa oficina foi elaborada por um grupo de monitores discentes e pela docente radiologista, que é a nossa orientadora. Foi utilizada a plataforma Kahoot, uma plataforma online, para realizar a oficina. Ela foi escolhida por ser uma plataforma fácil de usar pelo criador do questionário e também pelos alunos, além de incentivar uma competição amigável durante a oficina. A partir disso, ela favorece uma experiência de aprendizagem mais lúdica, divertida e duradoura. E as equipes que têm mais acertos são aquelas que respondem as questões em menor tempo, e a plataforma ela permite que a gente registre isso. Então, fica mais fácil para prover para os alunos uma pontuação extra que também serviu de estímulo para a participação na oficina. Um exemplo dos casos radiológicos está exibido na imagem. Eles tinham 55 segundos para responder a um caso, né, de radiografia de abdômen, e tinham que dar a opinião deles em relação ao que era o caso, né, exibido para eles. Depois dessa competição no Kahoot, houve uma apresentação em PowerPoint, que nós fizemos a correção e também a retirada de possíveis dúvidas que os alunos tivessem, explicando cada detalhe, cada alteração que era vista na radiografia. Depois da oficina, nós convidamos os alunos a responder um questionário sobre a atividade, e para isso utilizamos a plataforma RedCap, tanto para a confecção das perguntas e para o armazenamento dos dados. E os questionários eles foram enviados via e-mail ou WhatsApp para eles. O questionário ele contou com 35 questões, baseado em escala Likert, e ele avaliou tanto o perfil sociodemográfico dos alunos, quanto a opinião sobre os casos radiológicos Quiz Time que foram exibidos para eles.
Os questionários incompletos de participantes com conhecimento prévio em radiologia foram excluídos e o TCLE foi obtido de todos os participantes. Além disso, a avaliação da confiabilidade e consistência interna do questionário foi avaliada a partir do coeficiente alfa de Cronbach, sendo considerado estatisticamente significante quando maior que 0,7. Como resultados, foram convidados no total 150 alunos e 59 deles responderam ao questionário. 34 eram do sexo feminino e a média de idade foi de 20 anos. O alfa de Cronbach foi de 0,94, que atestou a confiabilidade interna do questionário. 94,9% considerou que o material contribuiu substancialmente para o aprendizado. 98,3% considerou que o material tem alto valor educacional. 96,6% julgou o material como clinicamente significante para sua futura prática clínica. 91,5% considerou que o material contribuiu com a formação de laços de amizade. Assim, sabemos que os avanços tecnológicos eles permitem que os educadores utilizem inúmeros recursos para revolucionar a educação. E a aprendizagem baseada em problemas, técnicas de sala de aula invertida, metodologias ativas, mídia eletrônica e gamificação são exemplos de tecnologias que podem ser utilizadas, que são ferramentas e acessórios que maximizam o engajamento e a retenção de conhecimento, como foi declarado pelos alunos incluídos nesse estudo. Sabemos também que o ensino na anatomia, quando associado à radiologia, ele é benéfico para o aprendizado do aluno, para o aumento do desempenho e para a consolidação do conhecimento. Então, relacionar a anatomia com a radiologia por meio de casos clínicos, como foi realizado aqui, pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Eles encorajam a interação entre estudantes, aumentando o envolvimento em aprender em grupos. Com isso, concluímos que a oficina Radiological Cases QuizTime é uma ferramenta interativa, criativa e inovadora para o ensino da radiologia, promovendo a aprendizagem clinicamente significativa, além da formação de novos laços de amizade, que tornam o ambiente de aprendizado mais dinâmico e aprazível. Assim, finalizo minha apresentação e me disponho para quaisquer eventuais dúvidas. Obrigada. Parabéns, Alessandra. Muito boa apresentação, muito bom trabalho que você fez. Eu notei que você apresentou, assim, fez o convite para 150 estudantes, mas 59 que aceitaram participar. Você tem assim, alguma colocação sobre esses que não quiseram participar? E se foi pensado fazer alguma avaliação do conhecimento e comparação entre os grupos? Bom, a oficina ela foi realizada mais para o final do semestre. Então, era uma época perto das férias, além de ter sido enviado via e-mail e WhatsApp, então as pessoas já estavam mais focadas nas avaliações que iam acontecer. Isso pode ter sido um dos fatores, né, que reduziu a quantidade de pessoas que responderam. E é uma boa proposta mesmo realizar uma avaliação entre os que responderam e os que não responderam. Mas foi uma limitação que nós tivemos, sim. Eu não diria limitação, eu acho que é uma oportunidade, por isso que eu queria insistir, porque no final, talvez você possa reenviar o convite, eu não sei há quanto tempo que foi, né, essa aplicação de vocês, mas até para propaganda, né, porque se você conseguir mostrar que o pessoal que fez tem um conhecimento bem maior do que quem não fez vai ter o interesse em passar pelo programa, né. Mas parabéns de novo, né, acho que nós estamos aqui já finalizando. Eu só queria parabenizar o grupo como um todo, né? Parabenizar a professora Carol também, Obrigada. Porque é um trabalho muito bonito que vocês têm feito lá. Obrigada. Tá Alessandra, né? Isso. Muito bem, Alessandra, parabéns novamente, né? Eu sei que a Carol não pôde estar aqui hoje, porque tinha outro compromisso, né? Ela Sim. estaria aqui na torcida, né? E assim, uma pergunta rápida, né? Porque vocês apresentaram, na minha instituição também a gente trabalha com metodologias ativas, né? Então é uma das bandeiras lá do curso de medicina nosso. E vocês apresentaram 5 estratégias, digamos assim, né? E entre vocês, os colegas e principalmente o pessoal da monitoria, qual que vocês acham que foi a mais legal, que teve mais resultado? Difícil. Os alunos, eles gostaram muito por ter sido uma experiência diferente, né? De uma aula tradicional, de um professor
jogando vários assuntos diferentes para eles assimilarem. Então, como foi uma experiência de rotatividade, eu acho que eu diria, não vou puxar a sardinha para o meu lado, mas o Radiological Cases foi muito elogiado pelos alunos por ter juntado o lúdico, o divertido com o aprendizado. Okay. Muito bem. Obrigada. Agradeço novamente. Então, acho que acabou o nosso tempo. Vamos encerrar. Eu queria agradecer ao Jorge pela ajuda aqui conduzindo essa avaliação. Agradecer a vocês, né, todo mundo, a sua orientadora, a Carol. Penso que foi muito produtivo, né? Obrigada. Muito bem. Obrigado. Até mais.